E aí, Bruno, o que que você estava pensando da gente começar a falar nisso aí, cara? Olha, a primeira coisa é focar no diagnóstico, entendeu, Sérgio? Porque o que eu vejo, muitas pessoas, eles têm uma dúvida, né? Os alunos, né, que estão já atuando aí no consultório, a maioria dos especialistas aí, muitas vezes confundem a maloclusão de classe 3, né, com outros tipos de maloclusões. Então, existe um viés aí. Por quê? Quando a gente classifica uma maloclusão de classe 3, nós sabemos que Engel, no final do século XIX, ele utilizou os molares permanentes como referência. Como Então, referência? nada mais é que a maloclusão de classe 3 é um posicionamento do molar, primeiro molar inferior permanente encontra-se mesializado em relação ao primeiro molar superior permanente. Tanto que a nomenclatura, Isso, né, mesoclusão, né, que eles chamam, então, isso define a classe 3 por si exato. só. Né? É lógico que a classe 3, né, a maloclusão de classe 3, essa classificação, ela é uma classificação do ponto de vista sagital ou antero-posterior dos arcos. Então ela pode vir acompanhada também de discrepâncias transversais e verticais, né? O que E vem aí acontecendo bastante, né? gera um fator de confusão, porque muitas das vezes a pessoa vai, pô, maloclusão de classe 3 associa-se, né, a uma mordida cruzada anterior. E aí, muitas vezes, gera esse fator de confusão, porque vê Sim, um caso, né, com um paciente com mordida cruzada anterior, você já associa uma maloclusão de classe 3 e nem sempre, né? nem Ambas sempre. podem estar associadas, mas não é o fator. O fator principal é a relação molar. Então, por isso que eu sempre gosto de colocar esse slide aí, ó, né, que para a gente determinar, vamos ver se dá para Deixa enxergar eu virar legal aqui, aí. eu vou Deixa tirar eu os virar, comentários. ver se tá legal aí, Sérgio. Chega um pouquinho. Aí, tá legal. Tá show. Dá pra Opa, ver. dá para ver? Dá. Melhor, né? Então, eu sempre falo com os colegas para ter um cuidado ao avaliar o caso, porque é a partir dessa avaliação que a gente vai determinar o caminho ou o planejamento ortodôntico a ser seguido. Então, olha só esse paciente, né? Esse paciente, você vê que tem é um paciente de 11 anos de idade, né? Nós tratamos num curso nosso aqui de especialização, tá? Então, você vê que ele tem uma face, né, característica de um paciente com maloclusão de classe 3, porque muitas das vezes o lábio inferior encontra-se à frente do lábio superior. Então, isso, nessa análise de perfil, né, a gente avalia. Você vê que ele tem um ângulo labial aberto, né, uma boa linha queixo-pescoço, para a idade aceitável, tá certo? Um paciente já com uma face mais encurtada, né, a tendência de crescimento horizontal, né? E aí você vê, observe a oclusão que ele apresenta, ó. Você vê que o paciente ele tem uma mordida cruzada anterior, estão vendo? Só que se a gente observar a relação molar, ó, vou até dar um zoom aqui, ver se vocês conseguem perceber. Relação molar está praticamente uma relação molar de classe 1 do lado direito e do lado esquerdo, uma classe 3 suave, né? Um quarto de classe 3, mas pré-molares, ó, um nível de encaixe custo de ameia. E aí muitos colegas, quando vê um caso como esse, com mordida cruzada anterior, falam, pô, o paciente é classe 3, né? Já numa dentadura permanente, vamos associar uma mecânica ortopédica, uma máscara facial, uma protração maxilar, né? E muitas vezes utiliza de forma equivocada. Por quê? O fato dele ter uma mordida cruzada anterior não significa que ele vai ter essa discrepância esquelética. Porque se a gente avaliar a fundo, ó, olha o que está gerando essa mordida cruzada anterior, ó. É um paciente que tem agenesia do incisivo lateral superior do lado direito, um incisivo lateral superior do lado esquerdo conoide, com impactação do canino permanente. Poxa, eu tenho uma discrepância de massa dentária. E aí é por isso que o paciente apresenta essa severidade, Característica né? facial, É é. essa mordida cruzada anterior e está refletindo também no posicionamento dos lábios. Né? Então a gente tem que visualizar, focar na relação molar. A relação molar já te indica o caminho a ser tomado. Né? E aí, pessoal, o que nós fizemos? Primeira coisa, vamos obter espaço, né, no arco superior, compatibilizar essa massa dentária, né, entre aspas, para a gente conseguir descruzar essa mordida. E aí, logo no início do tratamento, eu já associo com elásticos verticais, né, cruzados na região anterior, para que a gente consiga esse descruzamento o quanto antes da mordida. Foi colocado um lavante anterior, uma vez que o paciente também estava associado a uma mordida profunda. Olha lá o batente nos incisivos inferiores, né? Batente anterior aí, ó, nessa fase. Só abrir um parênteses aí, né, Bruno? Às vezes perguntam, pô, mas por que botar lá no incisivo, né, o levante? De qualquer maneira, para descruzar, vai ter que criar um build-up, vai ter que levantar essa mordida.
né? Sim, E aí o só paciente com uma mordida profunda dessa, se você faz um levante que é posterior, muito você vai grande. piorar. Não, e outra coisa, a tendência é você criar uma força intrusiva nos molares, e isso vai dificultar lá na frente a correção dessa mordida profunda, né? Você Então você pode tem que tomar muito agravar cuidado. Exato. esse trespasse vertical e, além disso, uma mordida profunda como essa, para você conseguir levantar essa mordida de forma significativa, o levante posterior vai ficar Vai ficar muito muito. grande, que vai gerar um desconforto enorme para o paciente e que provavelmente com quebras durante o tratamento aí, né? Então a gente colocou na região anterior o padrão facial ajuda, né? Porque quando a gente coloca um batente anterior, favorece a extrusão dos dentes posteriores. Ele, como tinha uma face já reduzida, já facilitou. E aí, olha que impressionante. Isso aí, pessoal, é com 2, 3 meses aí já chega nesse resultado. Olha que maravilha, né? A gente ativando as molas aí, ó. E olha a relação molar, ó. Não, bacana demais. Olha que legal, então é muito rápido, entendeu? Então a gente ganha tempo fazendo essas mecânicas aí, olha que interessante. Ó. Então, basicamente, a relação molar já está em classe 1, né? O que torna o caso agora muito mais favorável. Basicamente, qual que é o foco agora? Conquistar espaço para a gente reabilitar proteticamente esse incisivo lateral ausente e tracionar o canino que encontra-se impactado. Né? Então era bem mais simples a abordagem agora. Então, no ponto de vista, olha como é que já teve uma melhora do perfil desse paciente, Sérgio. Olha o lábio, olha a discrepância entre os lábios, como é que já diminuiu. É claro que esse paciente ele tem um lábio inferior, né, invertido, né, hipotônico, olha lá, mas olha, hipertônico, mas olha só a diferença, como se diminuiu a severidade, né? É, não, bastante. E aí o caso fica super simples. Basicamente a gente vai refinando, né? Já com o canino já em boca, olha que interessante, olha só, o canino já após né, o fato só de abrir o espaço, ele já Já começa a favorece a erupcionar correção, né? espontaneamente, já favorece, então fica fácil. Olha que interessante, né? E você usou o elástico vertical ali intermaxilar para poder ajudar na descruzar essa mordida, ou seja, projetar vestibularizar os incisivos superiores, né? Isso, eu colei um botão na palatina dos incisivos centrais superiores e coloquei um Kobayashi nos incisivos laterais inferiores. Então a É, gente isso usa mesmo. esse elástico cruzado no anterior. Normalmente a gente começa com 3,16 médio para o paciente se adaptar, depois a gente entra com 1/8 médio aí. Então isso é muito rápido. Se o paciente colaborar, é muito rápido, sabe, Sérgio? Então, aí eu ia até mostrar uma dica para pacientes não colaboradores. Então, assim, meu paciente não está usando o elástico, não está dando certo. Eu gosto muito de utilizar o efeito do stop fazendo o elástico, o efeito da mola aqui, ó. Deixa eu mostrar. Espetacular, olha. Olha lá, tá vendo? Então, o que acontece? É o mesmo efeito, tá? E aí, com stops posicionados na mesial do canino, ó, esse paciente era um paciente com a pseudo classe 3, né? Então Uhum. ele tinha mordida de topo, não era cruzada, era topo, né? E aí, para descruzar, eu fiz isso aqui, ó. Isso foi lá no curso de especialização em Assunção, no Paraguai. Então, ó, stops na mesial dos caninos. Deixa eu pegar minha ponteira aqui, para Olha que conseguir legal, hein, Sérgio? dar um zoom melhor. E aí, olha, eu deixo um excesso de fio, tá, lá na frente. Uhum. O fio passa lá na frente dos brackets, né? Um fio de níquel titânio, claro. E aí, quando eu coloco, insiro o fio dentro das aletas ali, olha, e travo, né? Faz um Aí efeito de mola. ele faz um efeito de mola, né? Que é a vestibularização, que é exatamente isso aí que você estava mostrando. Então, aqui, ó, o stop na mesial do canino, ó, Sim. segurando esse excesso de fio, né? E aqui eu acho que eu tenho o caso Fantástico. da vestibularização, né? Então, na verdade, esse caso Fantástico. foi assim, ó, faltava espaço, fizemos o MARP, e aí o Uhum. pós-MARP faltava vestibularizar os incisivos, e aí eu fiz esse trabalho com stops, e aqui, ó, alguns poucos meses depois, se não me engano, foram 3, 4 meses depois, ele já está praticamente, né, como é um fio só que trabalhou ali, então ainda tem Sim. um certo desnivelamento, né, um desalinhamento, na verdade, né? E aí Aham. essa falta de alinhamento ali é facilmente corrigida depois com a sequência de fios, né? Então é uma Muito. alternativa legal para isso aí que você falou, para tratar essas pseudo classe 3, que na realidade é só uma questão de inclinação dos incisivos, né? Posicionamento anteroposterior dos incisivos, que às vezes Isso. a gente, com pequenos ajustes na mecânica, você consegue chegar na correção sem precisar ficar quebrando a cabeça com correção posterior, né?
Não, e aí, Sérgio, uma dica também que eu gosto muito, né? Nesse caso que eu estou mostrando, eu usei o elástico cruzado anterior e mais molas ativas para eu ganhar espaço para a região do incisivo lateral ausente. Então, o efeito de vestibularização ele é somado. Então, ele é somado pela mola, ele é somado pelo elástico, então é muito grande. Como muitas vezes a coroa ela fica muito vestibularizada e a raiz palatinizada. Então, o que eu costumo utilizar nesse caso, que foi o que eu fiz nesse paciente? Você pode, né, dependendo da prescrição que você utilizar, girar os incisivos de ponta cabeça, 180 graus. Que aí você ganha um torque negativo de coroa e aí você consegue melhorar esse posicionamento, né, dos dentes anteriores. Eu costumo considerar sempre assim, se você nota que você vai ter que ir além, você vai ter que passar adiante, né? Se o seu dente já tá, se o dente do paciente ele já se encontra bem posicionado, verticalizado, e você vai precisar fazer um efeito desse, fatalmente ele vai ficar muito pró-inclinado. Então aí vale a pena trabalhar com invertendo o bracket aí, dependendo da prescrição. Exatamente. Então foi exatamente nesse caso que a gente foi feito. Nesse caso a gente não chegou a girar, a gente usou uma prescrição, né? Praticamente, né? Esses brackets aí são brackets edgewise, o torque é de 0 grau nos incisivos superiores, então ajuda a controlar isso aí. Olha que bacana. Né? Esse meu ali era Roth, mas o paciente ele já tinha retroinclinação muito grande. Então o efeito é favorável, era né? O que a gente queria, né? Então... Sim. Então, olha só que legal. Então, o caso fica bem tranquilo, já entrando nas dobras de finalização, estão vendo? E aí, olha que interessante, né? Utilizando um mini implante aí. Por quê? Esse paciente, nessa época, ele estava com 13 anos de idade. Então, não tinha condições para fazer um implante dentário na região do lateral. Então, nós colocamos um mini implante aí nessa área dentro, que a gente abriu espaço, para a gente fazer um provisório, para a gente conseguir a manutenção desse osso, né, alveolar, tanto em altura quanto em espessura. Porque provavelmente você vai fazer após os 18. Vertical, né? Igual o Júlio Gurgel mostra. Vertical. Olha que legal. Eu também coloco. Esse mini implante é o mini implante da Morelli, de 8 milímetros, perfil transmucoso de 2, tá? Que foi colocado aí, ó. É porque tem aquele trabalho da Bert Melson que ela fala que o mini implante ele tem que entrar atravessando as corticais, né? Então ele teria que tem que ficar bicortical, né? E ele teria que entrar horizontal e não vertical, né? Mas eu sempre usei vertical e notei uma estabilidade grande do volume ósseo, né? Até controlado tomograficamente. Júlio também, né? Ele acho que ele chegou que legal. a publicar no artigo dele, ele mostra isso. Né? Então, eu não vejo também diferença. Aqui, Bruno, se foi a técnica bidimensional. Olha a Daisy mandando um tchauzinho. Olá, Daisy, que tal? Estranho. Olá, como vai? Rodrigo Romano, beleza, Rodrigo? Prazer estar aqui de novo aí, recebendo você. O Marcelo perguntou, Rodrigo é uma parceiraça aí. Pô, bacana, cara. O Marcelo, do grupo, ele é do grupo lá, Bruno, do Ortodontia Fechado. Ele está perguntando aqui se você usou bidimensional, né, os brackets. Eu não uso na minha prática clínica bracket bidimensional, né? Só bidimensional é aquele que tem a canaleta 18 na região anterior e 22 na região posterior. Então, eu trabalho com o meu slot é 22 sempre, tá certo? E aí eu vou trabalhando com o calibre do fio, dependendo dos casos. Ou eu aumento, dependendo do caso, se eu quero um controle de inclinação maior, ou eu giro os brackets, ou eu aumento o calibre do fio, entendeu? Então, eu vou trabalhando com dimensões dos fios ou posicionamento diferenciado dos acessórios, tá bom? Só trabalho com a precisão com a canaleta 22, tá certo? 22, 28, 22 por 30. Tá? E aí, olha que legal, mas daqui a pouco eu vou mostrar uma prescrição que muitos confundem, que não é a bidimensional, biofuncional, que é diferente aí. Sim, aí a gente usa naquelas 3, né, Bruno? Isso, eu vou mostrar aí para vocês. Aprendi com o Bruno isso aí. Nada. Vamos lá, o Leonardo, fala Leonardo, beleza? Leão foi meu aluno aí de mini implante também. Ele está perguntando se foi cabeça de bracket. Não tem necessidade de você, quando coloca o mini implante vertical, né, Bruno, usar cabeça de bracket. Não. A gente vai fazer um provisório ali que vai adaptar no mini implante. Geralmente usa resina. Eu gosto de usar um dente estoque com resina acrílica, mas tem colega que confecciona com resina fotopolimerizável, resina de restauração. Sim.
Sim, nesse caso aí a gente usou o da Morelli, tipo bottom mesmo, sabe? Com perfil transmucoso de 2 milímetros, que é só para a gente ter uma retenção para o provisório. O quem utiliza com cabeça de bracket, muitas vezes, é a Birch Melsen, né? Porque ela faz um fio guia de apoio para a confecção desse provisório, como ela entra com esse mini implante horizontal. Então aí eu aconselho, se você for usar o mini implante de forma horizontal, você usar o cabeça de bracket. Que aí Você ter esse coloca um fio de guia apoio. ali. É isso aí. Isso, exatamente. Nesse caso, como foi feito vertical, não tem problema. E aí, olha que interessante, a gente tem que tomar um cuidado, por quê? Porque esse implante, muitas vezes, ele fica muito angulado, porque ele não pode, ele tem que ficar, ele não pode sofrer contato com o dente antagonista, tá vendo? Ó? Olha lá, então muitas vezes a gente tem que angular ele bastante, tá ok? Então a gente não pode. Tá? Na hora de inserir o mini implante, a gente tem que prestar atenção, pedir o paciente para morder, para não ter o contato com o dente antagonista, olha lá. Então você vê que ele ficou mais deslocado um pouquinho para a palatina e angulado, tá ok? Para a gente não ter esse contato prematuro. E aí, nesse caso, foi feito, né, um provisório com resina de restauração. Olha que maravilha. Né? Com a resina de restauração aí foi feito, né? Incrementos com resina composta e dando o acabamento, né? Mimetizando o incisivo lateral. Bacana, hein, Bruno? Então, olha só a relação, como terminou, né? Dos dentes, a relação molar, travadinho. Olha só, do lado aí também, olha que maravilha. Né? Do lado esquerdo. E aí, olha só, o provisório preso na cabeça do mini implante. Olha que interessante. Ó. É claro que a gente tem que sempre orientar o paciente que esse provisório é apenas né, uma reabilitação estética. Ele não é funcional. Portanto, ele jamais vai poder prender os alimentos, fazer movimento de alavanca. Tem que ter um alívio aí, porque senão pode ocorrer a fratura. Né? Show, olha só, aí no arco inferior. E tá aí, olha o sorriso do paciente, olha que maravilha, né? Nem parece que está com um provisório aí feito com mini implantes, olha que só. E aí um paciente adolescente, a gente melhora, né, a qualidade de vida dele, você insere ele socialmente de uma forma nessa fase, né, na indescritível. Adolescência aí, que é tão importante, né? Exatamente, olha só. Então você devolve, né? Você socializa novamente esse paciente. Olha só o perfil, ele ainda continua com o lábio inferior à frente do lábio superior, mas a gente conseguiu melhorar essa discrepância que tinha de forma inicial. Ó. Então quando a gente compara ó, o antes e o depois, ó, fica realmente bem interessante aí. É uma alternativa do uso do mini implante aí, né, pessoal? Então, basicamente, esse paciente não era um classe 3, era um pseudo classe 3. A relação molar, praticamente classe 1, né? Então, isso a gente tem que tomar o cuidado, focar no diagnóstico da relação anteroposterior. Viu que a relação anteroposterior, relação de molar, está em classe 3, aí sim a gente vai avaliar um tratamento compensatório nos pacientes adultos, se uma vez que ele não tem né, um impacto negativo da estética facial. Ok? E ele não quer submetido a um tratamento ortocirúrgico, a gente pode optar né, pelo tratamento compensatório. Ok? E é uma abordagem que eu faço muito no meu consultório, né? Porque a realidade que nós temos aqui hoje, muitas vezes a gente orienta o paciente em relação à cirurgia ortognática, mas N motivos levam o paciente a não submeter esse tipo de procedimento. Custo financeiro, né? Medo do procedimento cirúrgico, né? Questões inclusive que envolve religião, crenças, tá ok? Há vários, já vi de tudo. Vários motivos que levam o paciente a não querer a cirurgia ortognática. Então, a gente sempre propõe um tratamento compensatório aí, ok? Bruno, uma pergunta aqui. Quanto tempo permanece um mini implante com dente provisório? Se o paciente tiver um cuidado com ele, não vai cair. Vai ficar não lá vai cair. Exatamente. Isso é até um o problema, ideal... porque o paciente pode sumir e ficar com isso aí até mesmo como um definitivo estético ali. A gente tem que observar a estabilidade primária desse mini implante, né, pessoal? Então, ele tem que ter um travamento bem significativo aí, tá ok? Porque se ele não tiver uma boa estabilidade primária, fatalmente ele vai comprometer em longo prazo essa confecção desse provisório. Então, nesse paciente, a gente conseguiu um bom travamento, né? Então, ele não teve queixas nenhuma, vai manter esse provisório aí, até ocorrer uma intercorrência, às vezes, né, adolescente sabe como é que é, né? Muitas vezes eles não cuidam de forma adequada, pode ocorrer quebras ou não, mas se tiver todo o cuidado, o ideal é manter até a final, cessar o crescimento, né, facial. Então, os ortodontistas, aí, os implantodontistas, depois dos 19, 20 anos aí,
colocação do implante definitivo, tá ok? Mas aí depende muito, né, Sérgio, da colaboração do paciente nesse sentido, tá bom? Exato, exato. Muito bom. E o Bom, protocolo de pessoal, contenção que você deixou ali por causa do crescimento residual da mandíbula? a gente vai falar isso daqui a pouco, né? Nesse paciente, ele não era um paciente classe 3, vale lembrar. Então, a contenção foi simples. 3x3. Placa de Hawley 3x3. Tá ok? Placa wrap-around, aquela de arco contínuo. Né? A gente evitou de fazer uma placa termoplástica por causa desse provisório. Né? Então, a gente fez uma placa de contenção com arco contínuo superior e 3x3 inferior. Tá ok? Bom, pessoal, e aí, quando a gente fala em camuflagem esquelética, não tem como, né, eu não falar, né, do principal, qual que é o principal mecanismo que eu utilizo para corrigir a maloclusão de classe 3, né? Quando eu tenho uma discrepância sagital, é o uso de elásticos sagitais, né? Elásticos intermaxilares de classe 3, olha lá, você está dando para ver aí. Tá vendo? E aí o elástico classe 3, pessoal, nada mais é que um elástico apoiado na região póstero superior e antro inferior. Então ele vai imprimir vetores de força no sentido superior de mesialização e no arco inferior de distalização. O que a gente observa também, Sérgio, não sei se você vê isso, que o pessoal utiliza o elástico intermaxilar, mas de forma empírica, né? Ele não sabe de todos os efeitos produzidos pelos elásticos e os efeitos colaterais. Uns podem ser benéficos, outros nem tanto. Então a gente tem que saber, né, de saber quais são os vetores principais do uso desses elásticos. E no elástico classe 3 não é diferente, ele vai promover o quê? Nos dentes posteriores, né? Uma extrusão, uma angulação mesial da coroa e uma translação mesial, uma movimentação de corpo para mesial, né? Consequentemente, os dentes, né, os incisivos superiores irão ser submetidos a forças de vestibularização e protrusão. Na verdade, então os dentes vão protruir e vestibularizar. Já no arco inferior, os incisivos inferiores eles vão ser submetidos a uma extrusão, lingualização e retrusão. Consequentemente, né, a região posterior vai sofrer uma angulação distal das coroas, ok? Nos dentes posteriores, nos molares. E todos esses efeitos vão implicar no efeito do lábio superior. O lábio superior vai protruir, o lábio inferior vai retruir, melhorando a relação labial. O mento vai ter um giro horário, né? A mandíbula vai girar no sentido horário. Essa mandíbula girada no sentido horário vai fazer com que o mento reposicione de forma posterior, melhorando, né, a concavidade facial que o paciente pode apresentar, uma vez que ele tem, né, essa discrepância de classe 3. Então, olha só que interessante. Sabe o que eu tenho visto, Bruno? Que o paciente vertical, classe 3 vertical, quando eu jogo o elástico de classe 3 nele, não é muito legal, porque parece que vai dando uma inclinada no plano oclusal. Isso é um efeito... Por conta da extrusão dos molares, sabe? Que eu percebo, dos molares superiores. E parece que vai reposicionando a mandíbula ainda mais para frente, sabe? Então, esse é um problema. É lógico que devido a esse efeito... vertical, eu não curto muito essa questão por isso. Eu acho que talvez pela extrusão do molar. O paciente vertical é um grande problema, né? Porque justamente por causa desse efeito extrusivo dos posteriores, esse giro horário da mandíbula favorece a diminuir a concavidade, mas no paciente vertical ele já tem essa dimensão aumentada. Então você acaba piorando, dificultando o selamento labial. Então realmente, né, é uma limitação. O que a gente pode tentar minimizar esses efeitos, Sérgio, é colocando o quê? É você colocar um mini implante na região posterior, usar o elástico classe 3. O problema é que o efeito vai ser só no arco inferior do elástico classe 3. E aí uma mecânica intra-arco. Com o mini implante, porque veja bem, se você está indicando, por exemplo, um mini implante na região superior para o paciente usar um elástico intermaxilar, ou seja, ainda vai depender da colaboração do paciente. Aí que entra o grande lance do buccal shelf. Porque aí você, em vez de colocar um mini implante no superior, eu coloco num paciente vertical, por exemplo, o mini implante no inferior e eu coloco uma mola de retração. Eu coloco uma mola de retração que eu não vou precisar da colaboração do paciente, entendeu? Então, nesses casos verticais é o que eu tenho visto. Talvez a gente esteja até aqui trocando essa ideia sem esse intuito. Não, mas de repente, eu vou mostrar um caso. A gente está criando até aí uma diferenciação, né? Por exemplo, paciente classe 3 horizontal, ótimo, vamos botar elástico intermaxilar de classe 3. O paciente classe 3 vertical,
cabe aí, de repente, uma mudança nesse plano oclusal com o buccal shelf, né? Com a mecânica de distalização, que na verdade acaba angulando os molares, faz um efeito bem parecido com o elástico de classe 3 no arco inferior, né? Mas a gente tem que lembrar sempre da severidade. Eu acho que com os mini implantes buccal shelf, para mim, a maior vantagem deles é para o paciente classe 3 vertical. É uma mecânica muito mais simples, você consegue essa rotação, né, anti-horária do plano oclusal inferior. Então, o paciente vertical que tem uma tendência a ter uma mordida aberta, ajuda no fechamento dessa mordida, corrige a relação sagital. O problema é que muitas vezes tem uma limitação do grau de distalização, né, Sérgio? A gente sabe que pacientes, uma discrepância de 7 milímetros, classe 3 completa, muitas vezes a gente perde um pouco, a gente pode combinar os dois efeitos. Né? O que acontece? Você pode distalizar. Classe 3 completa, cara, esquece, não dá para tratar intra-arco. Ou você trata interarcos, ou você vai para cirurgia. Porque... Ou você combina, né, Sérgio? Você pode combinar. Não, que eu digo assim, interarcos, ou seja, combinar que eu falo é o seguinte, você trata no arco inferior e no superior. O que eu tenho feito, tá achando até interessante, eu vou mostrar um caso aí logo daqui a pouco para vocês. Alguns casos a gente já começa fazendo a distalização do arco inferior, fazendo uma mecânica intra-arco, diminui a severidade, depois, após essa diminuição de severidade, entra com elástico classe 3. Né, para conseguir uma correção mais efetiva, complementando uma mecânica intra-arco. Então, você pode complementar uma mecânica intra-arco com uma mecânica interarcos, entendeu? Então, é bem interessante isso aí. O problema, né, quando você faz uma mecânica intra-arco, você acaba perdendo esse efeito do elástico classe 3 do giro, né, do giro horário da mandíbula, que ela participa dessa correção, né, do ponto de vista facial, né? Então, olha só que legal. Talvez seja isso que a gente está falando. O interessante seja realmente ali pro paciente vertical, né? Porque, exatamente. Aqui, por exemplo, deixa eu mostrar aqui, por exemplo. Ele tem uma discreta classe 3 de um lado, um quarto de classe 3 de um lado e ali uma classe 3 um pouco maior do lado direito, ali, uma meia classe 3 para 3 quartos de classe 3. Isso. E aí a gente já entra com buccal shelf, né, bilateralmente. Associado com elástico. Né? Perfeito. Elástico vertical leve. E aí depois, olha só, aqui são 10 meses de tratamento, a gente já descruza esse cara, né, já pode até tirar os mini implantes inferiores, termina de mesorizar os superiores. Então, assim, essa associação ela é válida, eu gosto, tá? Mas pacientes verticais aí tem que evitar o elástico intermaxilar, evitar o máximo. Então, aquele elástico inicial que eu entro ali, né, mais um elástico para dar uma atividade inicial no arco, já que a gente não pode implementar muita força no início no mini implante, então, primeira consulta eu limito a minha força. Você vê que o elástico na primeira consulta ele nem está muito esticado, o corrente que eu uso ali, é só mesmo para manter uns 100, 150 gramas no mini implante, e aí depois a gente entra na mecânica mesmo, com um pouco mais de consistência. Muito legal. E eu acho que o paciente vertical é o grande problema. Antigamente, a maioria, a alternativa melhor era a cirurgia. Com o advento dos mini implantes extraradiculares, facilitou muito, né, esses pacientes verticais com essa correção sagital aí. Ok? Mas a gente tem que sempre lembrar da severidade, hein, pessoal? Porque o que eu tenho visto casos de classe 3 completa, a gente tentar distalizar em bloco o arco inferior, não vai. Você vai tirar o incisivo da sínfise. Sim. Você tira o incisivo da sínfise. E o molar também na região, muita coisa. Ele tem uma ancoragem natural da cortical lingual ali óssea que não deixa ele distalizar mais do que isso. Entendeu? Eu tenho até visto alguns casos, né, do professor Chang, né, quando ele vai fazer uma distalização, já vi casos dele fazendo uma distalização em bloco do arco inferior num paciente classe 3 completa. Só que aí, o que ele faz? Ele sabiamente, ele sabe se ele for distalizar primeiro e segundo molar, o segundo molar não distaliza mais por causa que ele tem essa ancoragem da cortical óssea lingual. O que ele faz? Ele extrai o segundo molar. Que aí o primeiro molar está numa região, ele já está numa região mais centralizada do rebordo ósseo, aí sim a gente consegue fazer essa retração. Poxa, mas qual que é a diferença em extrair um segundo molar e extrair um pré-molar? É a mesma coisa, você tá né? falando aqui, ó. Aí, ó.
É só a diferença lá no caso, ó, no caso desse, eu acho que esse caso específico foi mais para impactar melhor a correção da mordida aberta. Aí ele extraiu o molar, mas pouca gente percebe isso aqui, ó. Que olha Olha lá, lá, ó. ó. Ó, o segundo molar tá aqui na primeira imagem, tá vendo? Esse caso aqui é do Sim, de sim. canhiga. Aí chega no terceiro mês de tratamento, quando ele tá vindo ainda antes de instalar o buccal shelf, olha lá, cadê o segundo molar Já inferior? não tem mais. Né? Aí ele instala aqui no nono mês, já com buccal shelf, já fazendo a retração ali, olha. E aí, no caso, olha aqui, ó, no 14º mês, olha, já vê o terceiro molar ali, né? Sim. 17º. Então, a retração ali até acontece, mas tem ali a questão da extração e um pouco de perda de ancoragem. E eu já vi, né? Tive lá e tudo. Ele associa com elástico muitas das vezes, com elástico, ou Ah, então seja, ele ele associa tem o também, né? efeito no arco superior também para casos tão severos assim, né? Então, assim, eu gosto de mostrar isso aqui, ó, né? Que é mais ou Sim. menos, que é o efeito, o momento criado ali. Então, para o classe 3 vertical, o mordida aberta, pô, o buccal shelf é top. Porque Espetacular, mesmo que você espetacular. não distalize, a angulação distal que ele vai criar aqui no molar, olha, Você ele diminui vai o comprimento tender, do arco. exato, e você vai tender a retroinclinar esses incisivos. Então você corrige a classe 3, corrige a mordida aberta, né? Então, assim, Perfeito. Muito eu legal. acho para paciente vertical, eu acho que o caminho é a mecânica intra-arcos mesmo, sabe, Brunão? Sim. É interessante, a gente tem que verificar isso, porque é uma opção de tratamento, porque a gente pode fazer uma mecânica intra-arco extraindo pré-molares também, né? Então, assim, a gente pode também, é uma opção, né? Ou você extrai, né? Ou você faz a distalização sem essa extração, teoricamente a gente teria que extrair o terceiro molar, ou a extração de primeiros pré-molares inferiores também. Pois Então, o é, efeito é porque muito semelhante, né? e O não, efeito é e a muito semelhante. facilidade e a velocidade do tratamento quando você tem a extração de um premolar, poxa, é infinitamente maior. Já falei disso aí, volto a Uhum. falar. Quando você extrai um primeiro premolar, você está retraindo ali uma bateria de 6 dentes, né? Sim, é muito Canino a mais. canino. Agora, Você quando tem uma você vai maior querer fazer, previsibilidade, né? quando você quer extrair o terceiro molar e fazer distalização, você está distalizando 14, é mais do dobro. Sim, E sim. contando que 4 desses 14 são molares, pô. São molares. Aí é você pedir para entrar numa fria, entendeu? Querer Exatamente. corrigir uma grande classe 3 com uma mecânica intra-arcos. Então essa sabedoria aí você tem que ter ela na hora de escolher a mecânica, porque muita gente acha que, ah não, o mini implante extraalveolar vai fazer milagre. Depende, tem Não, os casos. Você tem que dar o tiro sim. certo, né? Exatamente. Seguir o caminho, né, Sérgio? Eu foco Exato. no diagnóstico, entendeu? Focar no diagnóstico aí. Mas olha só que legal, pessoal. Esse efeito do elástico, né? Então ele ajuda bastante. Deixa eu virar minha câmera aí, ó. A Deixa eu corrigir. ativar aqui os comentários. O problema é o efeito colateral, né, Sérgio? O elástico, essa verticalarização acentuada dos incisivos superiores e essa lingualização acentuada dos incisivos inferiores, olha só, pode gerar riscos de causar recessão gengival, diminuir a tábua óssea vestibular, né? Seja acabar criando, né? Você colocando o ápice articular dos incisivos inferiores contra a cortical óssea vestibular, gerando a reabsorção radicular externa. Então, são efeitos colaterais que você deve avisar o seu paciente que pode ser que aconteça. Então, a gente tem que verificar se há condições para esse tipo de compensação. Que a gente avalia a condição, né, periodontal inicialmente. O paciente tem uma boa gengiva ceratinizada, uma boa simples para tentar minimizar esses problemas. Além disso, o que eu gosto de trabalhar, que aí fica a minha dica, que eu já trabalho há muito tempo, é que eu uso com a prescrição diferenciada aí para esses casos de classe 3, que eu vou compensar com elásticos intermaxilares, que é a prescrição biofuncional para classe 3. A grande vantagem dessa prescrição, qual que é? É Terminação do você incisivo. ter um torque de 0 grau nos incisivos superiores, ou seja, um torque lingual de coroa nos incisivos superiores para controlar o efeito colateral do elástico de classe 3, que é de vesticulação. Já no arco inferior, ó, o torque dos incisivos inferiores é de mais 10, ó, mais 10 graus. Então, assim, é uma prescrição bem peculiar, porque ela vai na contramão de todas as outras prescrições, que é a tendência de se aumentar o torque vestibular dos dentes superiores e aumentar o torque lingual dos incisivos Ô inferiores. Bruno, Né? tem muita gente que acredita que a prescrição corrige a maloclusão sozinha, né? E Não, é aí, a biomecânica. desavisadamente, e aí
desavisadamente aplica um conceito desse de usar uma prescrição compensatória como biofuncional numa classe 3 e lembrar que se o paciente não usar o elástico, você vai piorar. Você vai preparar ele para a cirurgia. Você prepara ele para a cirurgia ortognática. Então o segredo, né, ô Bruno, vale falar que é elástico intermaxilar com a prescrição biofuncional. Com a prescrição. Eu falo que é o combo, né? É a prescrição, mas juntamente com os elásticos, é que você vai ter um resultado final satisfatório. Né? Se usar só a prescrição, vai piorar a classe 3. Vai piorar, você está preparando ele para a cirurgia. Em alguns casos a gente faz até isso. Usa somente a prescrição biofuncional para os casos cirúrgicos, né? Para descompensar. Né? Só que aí, qual que é a grande desvantagem, né, Sérgio? Poxa, a única empresa hoje em dia que está fabricando, né, essa prescrição biofuncional é a Morelli. E isso limita muito. Porque às vezes eu estou acostumado a trabalhar com uma outra empresa, né? Eu trabalho com a Bizil, ou com a GAC, ou com a Ortoganais, então assim, fica um pouco limitado. O que eu quero saber é o seguinte, o que eu quero mostrar é o seguinte, não é a prescrição, mas o conceito da prescrição, né? A gente tem que saber a biomecânica. Você pode Porque às vezes você pode pegar um bracket diferente com um giro do bracket, ou até mesmo modificação no fio, você tem o mesmo efeito. Né? É o mesmo efeito, você pode dar torque no fio, você pode utilizar, vamos supor, o pessoal usa o rote, né? O roxo tem o torque de mais 12 graus nos incisivos centrais. Gira ele de cabeça para baixo, fica menos 12. O inferior é menos 1. Gira ele de cabeça para baixo, já fica mais 1. Complementa com torque no fio. Complementa com torque no fio. Então você vai trabalhando isso aí. Então, pessoal, não é para ficar focado na prescrição em si. Ensina o conceito, né? Ensina o conceito. E aí, o legal é a utilização desses torques diferenciados na região anterior. Associada a elásticas 3, você vai reduzir o movimento pendular dos dentes anteriores. E é esse movimento pendular que pode aumentar a chance do paciente desenvolver recessões gengivais, né, ou reabsorção radicular externa. Né? Então, quando você tem um movimento de corpo, você minimiza esses efeitos colaterais. Bruno, limite aí de classe 3 para ser corrigido dessa forma. O que você tem de experiência? Sérgio, se o paciente tem uma boa... Eu pergunto isso pelo seguinte, vejo muita imagem, né? Muita tomografia. Sim. Então eu fico um pouco receoso também de você mover de corpo os incisivos inferiores, né, para fora da sínfise. Né? Então, o que a gente vê, o que eu vejo, Sérgio? A preocupação é essa. O que eu vejo é o seguinte, tá? O paciente tem que ter um bom periodonto. Tá certo? Um bom periodonto é condição sine qua non. Porque se ele não tem gengiva ceratinizada, tá? Em pelo menos 2, 3 milímetros de altura e 1 milímetro de espessura, né? Esse paciente não vai responder bem à terapia. E o que a gente acredita, tá? É lógico que a gente não tem ainda, né, comprovadamente, né, casos comprovados cientificamente, mas o que a gente acredita que esse movimento de corpo ele é capaz de fazer uma remodelação alveolar. E aí, todas as vezes que você imprime uma força leve, com uma movimentação de corpo, essa remodelação alveolar te permite ampliar a quantidade de movimento, ok? Embora não haja ainda evidência científica relacionada, forte em relação a isso, é o que eu vejo, porque eu trato muito classe 3 severa. Vou mostrar um caso aí que tem uma classe 3 de 3/4 para completa. E utilizando esse sistema, se ele tem um bom periodonto, eu tenho resultados bem satisfatórios. Ok? Então é o que a gente acredita, tá? Agora, é claro, se o paciente já apresenta uma tábua óssea vestibular fina, já apresenta recessão gengival, pouca gengiva ceratinizada, a gente realmente vai partir para o outro caminho. Não vai fazer esse tratamento compensatório. O risco é muito grande. Ok? Legal. Então olha o caso desse paciente aí, ó, né? Então esse paciente, você vê que ele tem... o grande problema do paciente classe 3 é a estética do sorriso, né, Sérgio? Então a estética do sorriso ele fica bastante comprometido, né? Você vê que o sorriso desse paciente é um sorriso plano, né? Ele expõe poucos incisivos superiores e expõe mais os incisivos inferiores. É um problema, esses pacientes com a maloclusão de classe 3 normalmente apresentam esse padrão de sorriso, um sorriso plano que nós chamamos, né? Então você vê que ele tem amplo corredor bucal, né? Um paciente simétrico, ao sorrir ele apresenta uma assimetria mais nível de tecido mole. Tá? Olha o perfil, um perfil aceitável, tá vendo? Você vê que não é um perfil característico de um paciente classe 3 esquelética,
né? Olha lá, um perfil bem aceitável, mas olha a discrepância oclusal, ó. Olha só a discrepância oclusal que ele apresenta, ó. De 3/4 para completa de classe 3. Ó. O canino está ocluindo com incisivo lateral, o canino inferior, ocluindo com incisivo lateral superior, tá vendo? Sim. Né? E aí, olha o arco, ele tem um bom arco, né? Superior, bom formato de arco superior, um bom formato do arco inferior, um apinhamento dos incisivos inferiores, que aí entra, né? Muitas vezes os profissionais têm medo de montar o aparelho aí com arco contínuo, porque na hora que dissolver esse apinhamento, há grande chance de cruzar esse paciente na região anterior. Enorme. Né? Olha como é que os incisivos já estão retroinclinados, né? Olha como é que eles já estão lingualizados. Bem lingualizados, olha, bem compensados, né? Por isso que ele não tem uma mordida cruzada, né, de fato, está topo a topo dos incisivos aí. Ó. E aí nós montamos o arco superior, e aí vem um detalhe, Sérgio. O efeito do elástico classe 3 é justamente, o efeito colateral é de rotacionar o plano oclusal no sentido anti-horário. E aí quando você rotaciona o plano oclusal no sentido anti-horário, você piora o sorriso do paciente, que já é um sorriso plano. Né? Esse é o efeito colateral. Então, nesses pacientes que eu vou tratar com elástico intermaxilar, para tentar minimizar esse efeito, eu faço a colagem dos acessórios com proteção do arco do sorriso. Né? Então, eu vou colar os dentes anterosuperiores mais para cervical, né? Para tentar minimizar esse efeito. Excelente. Então, eu faço essa colagem diferenciada aí na região, que a gente chama de Smile Arc Protection, né? Que é a técnica SAP, né? Olha lá. Ó. E aí, olha que bacana, você iniciando o alinhamento, nivelamento, e aí montou-se o arco, né? Inferior. E aí, olha que interessante, você acabou de falar do efeito mola com o uso de stop, Sérgio. Uma outra forma de fazer isso aí, ó, é você confeccionar um ômega, né? Com fio 0,16 de aço, ó. Olha que legal. Um ômega travado aí na região de molar, né? E você deixa o arco inferior, ó, à frente de 1 a 2 milímetros, olha lá. Nesse caso aí eu utilizei um fio 0,16 de aço, porque esses apinhamentos o apinhamento nada mais é que uma sequência de rotações. Quando ele tem essas rotações muito pronunciadas, é difícil com o fio de níquel titânio somente você conseguir um efeito, né, em curto prazo. Então eu gosto muito de usar esse fio 0,16 de aço com ômega aí também, que substitui os fios de níquel titânio com stop, olha lá. Que é o mesmo efeito, não muda nada. Tá? E aí, olha só, o paciente, né, já com os incisivos já alinhados e nivelados, olha só como é que é o efeito. Isso é rápido também, com 1 mês, os incisivos vestibularizam e alinham. E aí, cruzou a mordida? E aí ele ficou topo, quase cruzou, tá vendo? Quase, mas por quê? Ele tinha um pequeno apinhamento superior também, que compensou. Mas eu não me preocupo se cruza a mordida ou não, viu, Sérgio? Se cruzar, eu não me preocupo. Eu descruzo depois. Mordido. É se eu tenho uma discrepância sagital, logicamente isso vai refletir na região anterior do arco, né? Sim, e aí eu já entro, a partir desse momento, eu já entro com um elástico leve de classe 3. Nesse caso aí eu usei um elástico 3,16, médio, só que ao invés de apoiar nos caninos, apoiado nos primeiros pré-molares inferiores. Né? Então, nesse caso, aí, o paciente já está com fio 16/22 termo, superior e inferior, ok? E com elástico classe 3 apoiado no primeiro pré-molar. Para já ter um efeito, né? Qual que é a finalidade desse elástico? É você já ter um efeito, né? Horizontal, você ter essa correção sagital dos arcos, e além disso, você possibilita uma maior planificação da curva de SPI. Uma vez que o pré-molar instruindo, você potencializa essa planificação. Entrou no fio 19/25 de aço, né? Eu já entro com elástico classe 3 apoiado, né, em ganchos na mesial do canino. E aí você vê que vai diminuindo. Ó. Você vai corrigindo a relação sagital, ó, os arcos aí, olha que interessante. E aí olha que maravilha, ó. Uma correção já, os caninos em classe 1, ó. Olha que beleza. Show. Né? Olha que legal, ó. Entrando com elástico vertical, né, para intercuspidar aí essa região de forma melhor. Olha só, gosto muito desses elásticos verticais. Olha que maravilha. Eu acho para ter uma pequena sobrecorreção, você pode
utilizar esses elásticos aí, ó, né? Que você tem um vetor horizontal e vertical na fase de interexpidação. Você conseguiu uma pequena sobrecorreção, olha que legal, né? Então você consegue, tá aí o final do tratamento, no dia que tirou o aparelho. Olha só. Ele tinha, né, uma discrepância de Bolton no arco superior. Então vocês estão vendo que tem uns espaços, né, no incisivo, nos incisivos laterais aí. É muito comum o paciente classe 3 apresentar discrepância de massa dentária. Tá vendo? Então a maloclusão de classe 3 é a maloclusão que mais apresenta essa discrepância, né, de massa dentária aí. Então ele vai ter que ser submetido a um complemento, olha lá. Você vê que ele tem um desgaste chanfrado na região de premolares, tá vendo? Ó? Devido à mordida, então ele vai ter que reabilitar proteticamente, fazendo, né, um acréscimo de regina nessas arestas mesiais aí das cúspides. E a contenção nesse caso aí, Bruno? E aí a contenção, o que a gente faz? 3x3 inferior e termoplástica superior, tá certo? Então ele está utilizando a 3x3 inferior e termoplástica superior. Uma vez que eu manipulei o paciente em relação cêntrica, ele apresenta essa relação oclusal, tá? A gente consegue uma boa estabilidade, porque eu vou removendo esse elástico progressivamente, tá, Sérgio? Sim, eu não tiro ele de uma vez, não. A gente sempre faz isso, O desmame, você vai removendo progressivamente, olha lá que legal. E olha aí o paciente. Bacana. Né, você vê que é um paciente horizontal ali, meso, e permite ali um pouco, responde muito bem, que aí esse pequeno aumento da faia ali que você acaba criando, né? Ficou ótimo para ele. O terço inferior fica ótimo. Né? Olha o sorriso, olha a diferença do sorriso. Expondo legal os incisivos. Olha você que falou legal. do SAP aí, ó. Vou mostrar aqui também. Olha lá, eu também, classe 3, eu gosto de colar, né? Quando eu vou associar mesmo com o buccal shelf. Esse caso é uma classe 3 assimétrica, eu usei só de um lado o buccal shelf. E aí eu uso o SAP também colado lá em cima, Sim. tá? Olha que legal. Aqui eu estou usando aqui o próprio implante, que a paciente tem um implante ósseo integrado nesse elemento. Aí eu passo o fio principal passivo aqui e usei aqui um fio super elástico para fazer a intrusão do molar. Né? Então, muito legal. Aí apoiado no implante ósseo integrado. Sim, que é uma coragem. Ósseo integrado. Né? O outro lado aí, ó, ela tinha uma classe 3, que na verdade aqui já está no meio do tratamento, né? Eu já estou fazendo a mecânica já há algum tempo. Mas ela tinha classe 3 com mordida aberta, vertical, tudo pedindo ali para a gente poder fazer essa oclusão. Hoje eu uso até um gancho menor, tá? Eu nem uso esse gancho longo, porque na realidade o que eu quero é muito mais um giro do plano oclusal do que um movimento de corpo. Não faz muito sentido mais para mim, dentro do meu método de trabalho, usar um gancho tão longo para uma classe 3. Não, porque o giro é que vai te auxiliar na correção. Então, assim, depois, inclusive, com outros casos, a gente acabou aprendendo mais sobre isso aí e percebendo que realmente faz diferença você trabalhar, nesse caso, com o gancho um pouco mais curto para gerar realmente essa rotação. Perfeito. Aí, né? Nossa, muito legal. legal. E aí, só para mostrar ali o andamento do caso, né, como ela estava, olha só, mordida cruzada anterior, e aí com o andamento do caso a gente consegue, olha lá, descruzar, tá vendo? E aí, bacana, controlando o torque inferior, eu gosto de usar esse elástico corrente aqui, ó, que aí eu controlo o torque, né, promovo um pouco ali de torque vestibular de raiz, né, inclino essas coroas para lingual, né. Sim. E olha só. bacana nesse caso também foi a estabilidade. Aí eu entro com uma intrusão para sobrecorrigir. Aí além de eu controlar o sagital, ela ainda ficou no limite aqui, né? Então eu falei assim, ó, o paciente que era mordida aberta, está no limite, eu preciso sobrecorrigir. Então eu notei que faltava um pouco de intrusão na região posterior. Aí instalei 2 mini implantes interradiculares, onde eu consegui fazer a intrusão e aí forçando ainda uma extrusão na região anterior com elástico. Então, forçando aí justamente sobrecorrigir. Exato, sobrecorreção e o controle desse plano, melhora desse plano oclusal. Né? Então, os elásticos para fazer extrusão anterior e o mini implante fazendo a intrusão aí na região posterior. Olha lá. E o canino já em classe 1, olha lá, molar em classe 1, todo mundo em classe 1. Bem ela bonito, já é uma paciente né, com reabilitação, então já tem uma diferença mesodistal de vários dentes ali que complica bastante, né, e que a gente tem que contar com a interdisciplinaridade da dentística, no caso ali, de uma reabilitação, né, posterior. Mas é um caso que ficou bem bacana, olha só.
Olha a engrenagem do canino, né, que fica bem legal. Olha lá o caso Muito legal. já na consulta de finalização, quando a gente optou por fazer a remoção, a classe 3 corrigida. Né? Então, dentro do limite ali, a gente conseguiu um efeito bem bacana, né? Onde eu Bem deixo bonito. sempre em infraoclusão, discretamente, para que o assentamento ele promova um ajuste como a natureza deseja, sem criar ali uma recidiva, no caso, já que ficou bem justinha a mordida, a gente não conseguiu Sim, deixar ela com a mordida profunda ali no caso. Né? E aqui o sim. implante limitou a gente pra caramba, mas É. ela já finalizou toda a reabilitação, ela me mandou mensagem agora nesse período de quarentena, ficou assim praticamente um ano pós-tratamento fazendo toda essa parte de ajuste, que realmente ficou lindo a arcada Ficou dela bem depois de bonito. todo esse tratamento, né? As raízes bem verticais, o controle que a gente fez todo, né? E esses pacientes classe 3, né, Sérgio, ele tem um arco superior bem amplo, né? É uma Uhum. característica deles, né? O arco superior bastante amplo. Olha esse caso aí, Sérgio, eu coloquei esse caso, inclusive, né? O Daniel deve acessar aí novamente, né? Ele vai, inclusive, dar depoimento dele aí nesse caso aí, que é um caso bem interessante, porque Esse é o Daniel que estava aqui na live, né? esse é o Daniel que está vendo na live, porque Legal, é um cara. paciente, 26 anos de idade, procurou, inclusive, né, uma aluna minha de especialização, a Luísa, manda um beijo para ela, não sei se ela está acompanhando a gente aí, querendo tratar, só que ele não queria ser submetido à cirurgia ortognática, né? Ele não queria essa opção. E aí ela levou, né, levou esse caso para o curso, o Daniel, foi para o nosso curso de especialização e a gente avaliou o caso dele. Você vê que o perfil dele, ó, um perfil, nessa característica dessa classe 3, lábio inferior à frente do lábio superior, mas por ser do sexo masculino, aceitável. Não é aquele perfil que vai ter um impacto, né, negativo assim na face. Você vê que é um paciente também com amplo corredor bucal, pouca exposição dos dentes superiores, tá vendo? Né? Então, uma face que, né, acaba que você pode elaborar um plano de tratamento compensatório que vai responder bem, é favorável. Claro. Né? Então, só que olha a discrepância dele. Tá? Então, ele é um paciente que tinha uma classe 3, né, bem significativa. Ó, você vê que de um lado, uma classe 3 completa, do outro, 3/4, então bem significativo. Né, Nossa. mordida cruzada posterior e anterior. Né? Você vê o grau já de compensação, tanto dos incisivos inferiores, né, Quando quanto dos verticalizar incisivos. isso daí, vai. Vai virar, né, vai aumentar demais o trespasse Nossa. horizontal. Você vê que uma forma de compensar, né, os molares inferiores, pré-molares e molares inferiores estão lingualizados, porque como você tem uma discrepância sagital, você está ocluindo a maxila com a região mais larga da mandíbula, você gera essa mordida cruzada posterior e já compensada. Olha lá, bem compensado. Né? Certo. Olha só o arco dele, né, um arco em formato de V, quando comparado ao arco inferior, que é um formato mais parabólico, tá vendo? Então tem essa incompatibilidade Totalmente de forma discrepante, né? Diferença muito grande. muito grande da forma do arco dentário, e é um paciente com 26 anos, poxa, só tem dois caminhos, ou tratamento compensatório ou ortocirúrgico, né? Não tem jeito. E aí a radiografia panorâmica, presença de todos os dentes, com exceção dos terceiros molares, né? E olha aí, não está dando para ver por causa da claridade, mas um paciente, né? Um paciente equilibrado, bom nível de crista óssea alveolar, tá? Dos dentes. E aí, o que nós fizemos? Fizemos a tomografia computadorizada na maxila para a gente fazer uma expansão rápida da maxila assistida com mini implantes, né? Eu ia te Então, perguntar isso, se vai... você faria um MARP nele, eu já respondi. Exatamente. Aí, ó. E aí você vai ensinar o protocolo, né? Que eu aprendi justamente com você, esse protocolo tomográfico aí, ó, né? Que é espetacular, né? Que a gente pede a tomografia computadorizada e avalia a espessura, né? Do palato, a espessura de mucosa, as regiões são mais favoráveis para você colocar os mini implantes. Então a gente determina o tamanho do mini implante. Nesse caso, né, a gente utilizou, né, o parafuso da PECLab, o MARP da PECLab, então você tem que saber a característica desse parafuso para você dimensionar o tamanho dos mini implantes, né? E aí foi colocado, eu coloco esse caso aí por quê? Porque é um caso feito no curso de especialização, Sérgio. Então você vê que é um caso bastante complexo, mas se você faz um diagnóstico correto, faz os protocolos clínicos, o aluno consegue realizar tranquilamente essa correção, olha lá. Então a aluna aí instalando o MARP, né?
Então, olha só, o MAR foi utilizado o MAR PX, né? Ele tinha o palato bem constrito, então ele tem esses pés para a gente associar a altura do parafuso, né? Olha só. E aí, olha que interessante, Sérgio. Esse paciente, quando a gente foi avaliou o grau de maturação da sutura, né? Ele estava no estágio D. Então, o estágio D é aquele que você, na região posterior de molar, você já não consegue visualizar a linha, né? E aí, na região anterior, ela já está bem ossificada e paralela, né? E aí você pensa, puxa vida, diagnóstico, você vai tentar o MARP, mas muitas vezes você não vai conseguir uma expansão rápida da maxila, muitas vezes na região anterior, a posterior ainda é muito difícil, justamente por causa dessa consolidação da sutura, né? E aí esse paciente a gente foi ativando, começou com 1 quarto de volta por dia, depois foi 1 quarto de volta dia sim, dia não, e eu não sei se dá para observar, ó, a gente conseguiu um resultado bem significativo, mas os mini implantes começaram a pendular, olha lá, ó, de tão ossificada que já estava a sutura. Mas conseguimos rompê-la, tá vendo? Sim. Olha lá. Era um caso, Sérgio, que a região posterior a gente não conseguiu uma sobrecorreção. Tá? Esse caso assim, tá, Bruno, que começa a pendular os mini implantes, você pode ficar um tempo parado para recuperar isso daí e você voltar a ativar mais lento. Geralmente está associado realmente a uma sutura mais densa, então a velocidade da expansão, a velocidade de ativação pode tá, uma hipótese, mas ela pode estar indo rápido. Até é legal para quem tá assistindo, se acontece uma situação dessa, mesmo com a disjunção tendo acontecido, né, vale a pena esperar um tempo. Já aconteceu de eu ficar 8 dias sem ativar. E aí ótimo. Eu perceber isso aí, porque conforme vai pendulando esses mini implantes, a tendência é que o torno trave. Então o torno entendi. pode travar e o paciente não consegue mais abrir. Ele trava. Entendi. Então você espera, isso gera uma recuperação. Porque a resiliência do aparelho apoiado no mini implante ela é diferente. Então o mini implante ele demora mais para poder dissipar essa carga de força, de energia que é gerada através do protocolo de ativação, né? Então você pode deixar você ficar alguns dias sem ativação, o torno tende a recuperar porque essa força concentrada na região dos mini implantes, ela vai ser dissipada para o osso e aí você começa a ter uma melhora, um assentamento, né, do assentamento do parafuso no torno expansor e aí você consegue voltar a ativar. E nessa de voltar a ativar, você não pode voltar na mesma velocidade que você estava antes, reduz. Você estava um dia sim, um dia não, de repente você vai ter que acabar utilizando um dia sim, 2 não, entendeu? Entendi, reduz foi o que aconteceu. Mais, E foi uma preocupação na época, eu falei, puxa vida, mas como tinha já aberto, né, a sutura, a gente viu, inclusive, com tomografia, a gente ficou um pouco tranquilo, sabe, Sérgio? Mas a gente ficou apreensivo, porque os mini implantes se inclinavam, não vai abrir, e é uma possibilidade, né, é uma possibilidade. É até bom saber disso aí, que a minha conduta agora vai ser de esperar, né, pra gente conseguir esse assentamento. Espera ali, e na maioria das vezes vai, tá? Na maioria das vezes ele volta ao normal, depois de alguns dias, e aí você volta a fazer a ativação. Então, olha só. E aí, o que a gente fez? Né? A gente, para ajudar, como a gente tem que esperar, a gente espera 6, 8 meses aí esse parafuso para consolidar novamente a sutura, nós montamos o aparelho inferior para fazer, né, a distalização em bloco, porque é para a gente ajudar. E aí, nessa distalização em bloco, eu também uso, né, colos bracts ou de cabeça para baixo, ou a prescrição biofuncional somente nos incisivos inferiores. Ó. Você tem esse controle do torque também. Então, novamente, esse controle do torque aí. Ó, né? Então, foi feito isso. Ó. Então, a gente colou o aparelho biofuncional no arco inferior. Ele tem uma peculiaridade que ele tem esse gancho nos incisivos laterais. Que é para botar você aquele elastiquinho que você gosta de botar. Não, exatamente, elástico cruzado. É para usar com elástico cruzado anterior. Ó. Então, a mecânica a pressão biofuncional é toda voltada para essa mecânica compensatória da classe 3 com elásticos. Né? Olha aí, a gente utilizou, olha só, esse parafuso aí foi o parafuso da PECLAB de 10 milímetros de comprimento, né? Fazendo aí a distalização em bloco. E já, assim que montou o arco superior, ó, o que a gente entrou? Com o elástico cruzado, tá vendo lá, Sérgio? Show. Com o elástico cruzado. Olha só. E o paciente utilizando bastante. Olha só como é que já melhora a relação dos dentes anteriores. E aí, o que a gente fez? A gente diminuiu a severidade. Você vê que de uma classe 3 completa, olha lá,
já diminuiu, já está para meia classe 3. Nesse ponto, a gente suspendeu a distalização e começou a fazer a mecânica intermaxilar. Ó. Combinou agora com o elástico classe 3. Ó. Legal. Olha só que legal. Olha aí os botões colados. Né? E aí a distalização. Ops. Olha só a melhora como... Né? E aí uma mecânica de meia classe 3 vai bem no biofuncional. Vai bem, vai... Exatamente. Então a gente diminuiu a severidade usando o buccal shelf. Olha que maravilha. Muito bom. A gente utilizou o próprio aparelho, o próprio expansor, sem os mini implantes, como essa ancoragem transversal aí, até a gente entrar num fio de aço para manter essa dimensão transversal. Olha só o paciente. Que bacana. Olha que legal. Olha só o paciente já ó, do lado direito, praticamente em classe 1, do lado esquerdo ainda severo, né? E é sempre interessante explicar ao paciente que pode abrir diastema, né, na região superior, que é um efeito colateral desses elásticos cruzados anteriores, que os incisivos estão vestibularizando. Você está vestibularizando, né? Aumentando o comprimento do arco. Exato. Esse efeito colateral. Olha só o perfil do paciente. Bacana, hein? Como já melhorou. Né? Olha o sorriso. Muito bom. E aí, já na fase, né? Olha só. Olha só a correção. Já entrando em classe 2, né? Na sobrecorreção. Olha lá. Sabe o que eu gosto, Bruno? Quando a gente finaliza, às vezes, com MARP e você, às vezes, chega no limite e ainda tá aquela falta de engrenagem transversal, né? Sim. Onde você quer um pouco mais, porém, você não quer comprometer o arco inferior, que você já criou todo um trabalho nele sagital. Eu gosto de entrar com um arco de Mulligan, né? Eu faço ele com TMA, aquele arco acessório de expansão. Auxiliar de expansão, uso Exato. muito. Nossa, aquilo lá é uma mão na roda. Ele é ótimo. Muito ele bom. é ótimo. E aí ele, eu inclusive... entro com ele e deixo ele, às vezes, ainda já desde o fio de níquel titânio, eu já trabalho com Mulligan, com TMA, ele faz uma força constante. Né? Fio 08, né? Às vezes 08. Né? Tem Morelli, você compra vareta 08 Morelli de TMA, confecciona ele e você deixa ele lá e ele vai desenvolvendo o arco ao longo dos meses, durante o alinhamento e nivelamento, e você consegue uma correção dentro alveolar bem bacana, aquele resquício que faltou às vezes do MARP, você consegue de forma bem bacana e trabalhando. Eu gosto bastante, uso bem esse arco, né? Inclusive até a tese do Gustavo Cieco aí, que ele verificou, né, a efetividade desse arco 08 de TMA. Então ele até recomenda utilizar até com os fios retangulares de níquel titânio para você promover a expansão e com controle de torque na região posterior. Controle de torque, perfeito. Né? Então você tem que ter isso aí em mente também, que você vai precisar controlar o torque, porque a tendência é inclinar os dentes para vestibular. Né? Se o caso permite essa inclinação vestibular, ótimo. Senão você vai ter que usar arco retangular. Né? Não tem jeito. De níquel titânio. Desde o NIT, né? Você vai desde o NIT. Deixa eu ver se eu acho aqui. Um caso... aqui eu achei um caso legal. Só para ilustrar para quem não sabe o que estou falando, ó. Esse aqui é o arco de Mulligan que eu uso, tá vendo? Ó, de TMA. Legal. Para poder fazer uma sobrecorreção e aqui já engrenando, bacana, tá vendo? Nesse caso eu estava fazendo uma mesialização aqui de molares. Ó. Então estou mesializando os molares com o apoio, no caso, no próprio setor anterior. Não estou não estou usando ancoragem esquelética porque eu queria um efeito na região anterior também. Você quer retração com mesialização? Eu quero retração com mesialização. Né? Então, quando eu quero só mesialização, aí eu já utilizo o mini implante interradicular. Então, aqui, ó, nessa área onde eu tenho o Power Arm, aqui, ó, onde eu tenho esse gancho longo, quer dizer, o Power Arm não, um gancho longo, eu posicionaria o mini implante e faria a mesma mecânica. Nossa, bem legal. Só para ilustrar esse arco de Mulligan, né, Sérgio? Ele pode ser utilizado também se você quer também uma maior vestibularização dos dentes anteriores. Então, olha só. Você desenvolve o arco todo, como um todo. Olha lá, você consegue fazer uma expansão transversal e uma vestibularização se o arco ficar afastado, tá vendo? Olha lá que legal. Também, Bruno? TMA 08 ali, ó. Laranjinha. Aí, ó. 08 de TMA, ó. Arco auxiliar de expansão, ó. Então, você deixa 2 milímetros afastados dos incisivos, você potencializa também,
né, essa vestibularização. Então ele é bem Show. versátil, né? Esse arco aí, né? Deixa Muito eu bom. voltar. Deixa eu voltar aos comentários aí, agora a gente deixa a galera fazer umas perguntas aí, que a gente Isso, ficou vamos muito lá. tempo isolado aqui dos comentários. Então, pessoal, fique à vontade aí para perguntar se tiver alguma dúvida, alguma consideração. Pode ter ficado da outra live alguma pergunta, mas aí eu não fico Sim. aqui com ela para mim, sabe? Então, se vocês ainda têm Tranquilo. alguma dúvida aí, faz de novo que a gente responde. Desculpa, mas eu tive que fechar a outra, senão a gente ia cair. Fala, Minho. Beleza? Guilherme Miller, lá do Ortodontia Fechada. Um abraço para a galera do Ortodontia Fechada aí também. A Luísa aí, ó, que Legal. conduziu o caso, Daniel, a Luísa Nascimento aí, ó. Legal, Ela conduziu Luiz. o caso aí, ó. Parabéns. Lindo Show caso, de Luiz. bola. Parabéns. Parabéns. Em que caso utiliza o arco de Mulligan? Ó, eu vou fazer um webinário pela Ortometric no dia 10, onde eu vou estar falando de tratamentos transversais da maxila. Então eu tenho basicamente algumas abordagens, né, cirúrgicas, ortopédicas e dentoalveolares. O Mulligan ele se encontra dentro das abordagens compensatórias, dentoalveolares, tá? Sim. Então, quando que eu uso o arco de Mulligan? Quando eu preciso de um desenvolvimento da maxila, principalmente transversal. É claro que você pode e vai ter efeito sagital ali na região de incisivos, uma vestibularização, mas o intuito principal é o desenvolvimento transversal. E a gente precisa de um ganho transverso e a gente não opta, às vezes é um caso muito limítrofe que você não quer, você não quer enviar para uma cirurgia, né, uma expansão assistida cirurgicamente, um SARP. Às vezes o MARP teve insucesso ou teve o efeito insuficiente, não é nem insucesso, eu não chamo isso de insucesso. Sim, sim. Ele teve sucesso, mas você precisava de ir um pouco mais, um pouco além. Então, nesses casos, você finaliza aquela correção transversa usando um pouco de dentoalveolar. E aí eu gosto de utilizar o Mulligan. Eu uso praticamente duas abordagens aí de desenvolvimento transversal da maxila de uma maneira dentoalveolar. Eu uso o arco de Mulligan ou eu uso os elásticos cruzados transversos também. Mas aí você cria um efeito vertical de extrusão, você cria o efeito no arco inferior. Então, o legal do Mulligan é o trabalho dele intra-arco e a não colaboração do paciente quanto ao uso. E o arco, você não pré-contorna o arco. Ele vem vareta, ele entra reto. Olha lá, pessoal, é dessa forma. É isso aí. Que aí você vai encaixar e vai promover essa expansão dentoalveolar aí. Muito legal, recomendo a utilização. Não depende da colaboração do paciente e o efeito é bastante rápido. Né? Tá, em que caso... deixa eu ver aqui. Obrigado, Diniz, imagem muito bom, adorei, parabéns. Valeu, o mérito é do Bruno, não é meu. Nada, que isso. Nossa. Fala, Gabriel, o Balmaier aqui, mago dos mini implantes. E aí, Gabriel, o grande monstro aí dos alinhadores. Cara que me ensinou quase tudo que eu sei de in-office e in-house. Aprendi com esse cara, fera. Qual momento nós retiramos o MARP? Então, isso é uma pergunta legal que eu ia até te fazer, Bruno, porque eu uso o protocolo de contenção o mesmo que eu uso para um RAS e para um Hirax. Eu mantenho o meu RAS e Hirax pelo menos 6 meses. E eu gosto de deixar, às vezes, até 8, às vezes até 10 meses. Tá? Uma adaptação de tecido mole. Eu acredito muito naquele livro, Muscle Wins, onde ele mostra a potência que a musculatura peribucal pode influenciar nos nossos tratamentos e nas recidivas dos nossos tratamentos. Então, principalmente paciente que tem um corredor bucal curto, você vai trabalhar transversal esse arco, você vai ter problema. Então, eu gosto de deixar bastante tempo ali, que eu considero 8, 10 meses bastante tempo, mas o mínimo 6 meses ali eu deixo. Nesse caso que eu mostrei mesmo, do Daniel, a gente deixou por 8 meses. A gente sempre, como é um paciente adulto, né? Então a gente sabe que o turnover celular ele pode ser menor, né? Então a gente acaba deixando um pouco mais de tempo também, sabe? É que tem gente, né, Bruno, que acredita que, na verdade, a recidiva está relacionada com a formação óssea na região de sutura. Quando não é, o osso jovem formado na região de sutura, ele é facilmente reabsorvido novamente pela força muscular. Então, caso haja essa força muscular transversa, mesmo tendo formado o osso na região de sutura, você pode ser reabsorvido, pode ser reabsorvido. Né? Então, é muito e a teoria do Profit, né? Exato. Você fazer essa terapia miofuncional do paciente apenas mantendo por mais tempo, né, o aparelho. Exato. Perfeito. Exato.
Tá? Então, esse é o meu protocolo de contenção. O mini implante, eu costumo tirar antes, porque o mini implante envolve ali uma possibilidade de hiperplasia, de De inflamação, então a gente inflamação. acaba tirando ali um pouco antes. Mas o aparelho em si, eu deixo ele por mais tempo, igual o Bruno falou. E eu nem sabia, Bruno, legal aí a gente É, é, ter essa mesma opinião, essa ideia aí. Tá? Vocês conhecem os casos que tem slot auxiliar nos brackets e utilizam dois arcos? Sim, vários brackets eles trabalham com arcos auxiliares. O Damon, o Linea D, que é o Linea novo do Glauber, muito bom sim. bracket, né? Mecânica duplo slot, Precisamente né? para dar torque radicular. Tá, olha só, o duplo arco, né, ele faz vários controles tridimensionais, mas o torque radicular ele é feito no slot principal. Né? O slot auxiliar ele nem deixa você entrar com um arco Retangular. retangular. Então, assim, o torque ele não é inerente do segundo slot. Salvo em alguns casos, né? Me parece que o Taer tem aqui o bracket duplo slot, que aí o bracket dele de duplo slot, aí sim, parece que são Sim. dois slots retangulares. Mas, com exceção desse, todos os outros são para auxiliar em outras mecânicas, principalmente no início do tratamento, e não para finalização. O torque ele é um fio só, o fio Perfeito. principal. Não é não, Bruno? Perfeito. É isso aí. Perfeito. Qual seria a melhor contenção no caso de uma compensação de classe 3? Bruno falou que ele gosta de usar a plástica, né, o acetato, ali uma Termoplasma. placa de Isso. acetato termoplástica no arco superior e o 3x3 no inferior. Tá? Eu utilizo da mesma forma, né, às vezes, depois de um tempo usando a termoplástica, eu substituo por um Howler. Exatamente. A gente tem que lembrar que são pacientes adultos já, que já passou o potencial de crescimento. Mas, logicamente, que o protocolo, às vezes, do paciente, né, adolescente, 13, 14 anos, que pode ter o surto de crescimento mandibular residual, você deve acompanhar esses pacientes em longo prazo. Né? É lógico. Você pode, inclusive, colocar até uma contenção adicional, uma mentoneira de uso noturno, ou um arco de Estlin, mas o interessante é acompanhar esses pacientes. Ok? E aí tem um trabalho interessantíssimo, sabe, Sérgio? É um trabalho que foi elaborado aqui na PUC Minas, com o professor Bernardo Succhi, tá? Que eles conseguiram, né, através de uma variável cefalométrica, predizer aquele paciente que pode ter um crescimento desfavorável em longo prazo. Então eu recomendo a leitura aí, publicada na European do ano passado. Tá Muito ok? bacana, hein? E o É, Leonardo aqui, o Léo está perguntando que nos casos em que necessita de uma gengiva queratinizada, né, para fazer essa compensação, essa camuflagem em pacientes com um pouco mais de meia classe 3, então você realmente se importa com a gengiva queratinizada. Para pacientes de fenótipo desfavorável, você indicaria uma cirurgia de enxerto conjuntivo para alterar o fenótipo gengival? Ó, eu não tenho experiência com esse tipo de abordagem, tá, Léo? Não sei te dizer se isso favoreceria essa proteção. Não tenho casos assim. Bruno, eu o que tenho que um você acha? caso, Leonardo, tem um caso em que a gente fez esse enxerto gengival prévio, mas a gente tem que lembrar o seguinte, tá? Esse enxerto, ele tende a, pelo menos, minimizar. Você não vai conseguir um efeito satisfatório no final, porque você vai perder esse enxerto. A gente tem que lembrar que essa recessão gengival é devido a um afinamento da tábua óssea vestibular. Então, você não tem osso ali de sustentação. Se você já tem uma recessão prévia, basicamente esse enxerto vai ficar aderido em cemento. Tá ok? E aí, como a gente faz esse movimento, querendo ou não, a gente vai descompensar os dentes, né? Esses dentes são excessivamente lingualizados, eles vão vestibularizar, acaba que você vai potencializar essa perda. Então, você vai fazer um enxerto, aguardar 60, 90 dias, só que esse enxerto vai ser perdido, entendeu? Você tem que deixar bem claro para o paciente, tá? E outra Eu, coisa, na verdade ele está falando de um enxerto de conjuntivo, né? É um enxerto de conjuntivo, não mas é se um eles. enxerto ósseo. Entendi. Só que assim, Léo, mais ou eu menos também não assim, tenho o experiência. que, o que, o que eu acredito, né, o que a gente usa como diagnóstico em relação a fenótipo gengival é porque o fenótipo gengival te indica a qualidade desse osso e o volume Sim. ósseo muitas das vezes. Então, aquele lance, você pode olhar numa tomografia para ver com exatidão o volume ósseo na região ali de sínfise. Mas você podendo fazer um diagnóstico de fenótipo gengival te ajuda a saber se você tem realmente um tecido que vai te oferecer proteção e se você tem volume naquela região. Então é muito mais a nível de diagnóstico em si do que assim, não tem que ser um fenótipo
indicado para isso, né? Então, se você querer alterar o fenótipo, não vai mudar o osso que você tem ali. Então, Exatamente. a questão, eu acho que é muito assim, ok, você vai ter um fenótipo que às vezes não vai te dar uma recessão gengival. Poxa, mas o defeito ósseo ele vai existir do mesmo Vai estar jeito. ali. É do mesmo Né? jeito, Bom, exatamente. eu acredito nisso, tá? Então eu estou seguindo embasamento teórico, mas não vejo comprovação disso também na literatura. Eu tive um caso Como que foi feito esse realiza... enxerto, mas foi perdido, entendeu? O enxerto conjuntivo, Sérgio, você pode fazer ele com retalho também posicionado, entendeu? E aí eu tive uma recessão, um paciente mesmo apresentando uma recessão gengival suave, você pode fazer esse enxerto conjuntivo reposicionando o retalho, mas o paciente voltou a ter essa recessão gengival, entendeu? Prévia. Então, assim, não tive sucesso em modificar esse fenótipo periodontal aí. Tá. E teve uma pergunta aqui, Bruno. Prescrição de bracket convencional que você usa? O Bruno mostrou Olha, ali na classe 3 ele usando o biofuncional. aí depende, né? A gente sabe que hoje a prescrição mais utilizada, segundo o artigo do JCO, né, é a pressão MBT. Então, quem usa a expressão MBT, você pode colar o quê? Os braços incisivos superiores têm um torque de 17 graus positivo, você pode girar ele de cabeça para baixo, mas eu não recomendo você preencher totalmente canaleta. Então, ao invés de você chegar no fio 19 por 25, trabalhe até o 17 por 25 para você não expressar totalmente o torque. Já, né, os incisivos inferiores, que tem um torque de menos 6, né, você vai girar também de cabeça para baixo para gerar um torque de mais 6. Puxa, é ainda aquém da pressão biofuncional. Aí uma forma de você potencializar essa expressão de torque é você trabalhar com fio 21 por 25, né, de aço aí para você ter maior efeito de vestibularização. Então, quem usa rote também é a mesma forma. Gire os brackets de cabeça para baixo, dos incisivos superiores e inferiores, e vai trabalhando, né, com a espessura do fio. Tá, beleza então. Como se realiza a ativação do MARP? Todos os dias, Gabriel? Essa pergunta ele fez até para mim, Sérgio Cury. Vou responder para você, Gabriel. Olha só, eu já ativei, já mudei um pouco o meu protocolo com o passar do tempo, com o passar dos anos. Hoje, como eu faço? 1/4 de volta por dia. Se eu perceber que o mini implante está começando a inclinar, né, eu reduzo isso. Então, eu vou fazer um dia sim, um dia eu ativo, um dia não, fazendo 1/4 de volta. Tá? Bruno? O que você acha disso aí? É isso que eu faço também. Começo com 1/4 de volta por dia e ele vai reduzindo de acordo, né, com o efeito, você vai reduzindo as ativações. Eu não fazia esse intervalo de ativação, agora eu vou começar a fazer. Bem interessante. Marca de cadeia elástica, de elástico corrente. Quando eu quero eficiência, eu gosto de 2, TP e OrthoClassic. Então, são os dois que eu uso para quando vai mecânica mesmo, que eu preciso de confiabilidade um pouco maior, e aí são esses que eu uso. Bruno também, né? TP, né, Bruno? TP, da TP. E você pode usar também, aí quando é só para evitar uma abertura de diastema, controlar, aí não tem marca não, mas qualquer marca aí é eficiente. Tá ok? Tá, vamos lá. E aí tem duas perguntas que se complementam aqui. Qual o limite da compensação para a classe 3? E na classe 3 com mini implante, só vai corrigir meia classe 3 e aí usa o elástico de classe 3 depois disso. Né? Então, eu gosto de pensar o seguinte, independente se você vai fazer extração ou distalização no arco inferior, a retração anterior é igual. Você entendeu? É igual. Então o pessoal fala assim, eu não vou extrair, eu vou distalizar. Sim, mas o que muda não é a distalização ou a extração, o que muda é a retração anterior. Então, eu não gosto de fazer retração anterior maior do que uma meia, classe 3, por exemplo. Ali, no caso, estou falando ali o quê? 3,5 mm. 3 vamos milímetros. colocar assim. 3 milímetros é o que eu faço de distalização, de retração. Vamos colocar 3, 4 milímetros aí seria, tá? Perfeito, perfeito. Também é o que eu faço. Quando a gente vai fazer essa mecânica intra-arco aí, né, de distalização 3 milímetros, aí você pode complementar depois com elástico classe 3. Com o arco superior, né, desenvolvimento do arco superior. Isso aí. Agora, em relação ao limite de compensação, pessoal, eu falo que os limites eles são criados para serem rompidos, quebrados, tá ok? Então, a literatura ainda ela não conseguiu determinar um limite. O que a gente sabe é se o paciente apresenta ou não condições favoráveis
para ele ser submetido a um tratamento compensatório, que a gente tem que avaliar a severidade da maloclusão, grau de compensação inicial que o paciente apresenta, a gente tem que avaliar, né, o fenótipo periodontal, se é aceitável ou não. Agora, limite, assim, até quanto? Não existe, igual eu mostrei para vocês aí, pacientes com uma discrepância de 7 milímetros foi tratado compensatoriamente. Uma classe 3 completa compensatória, né? Exatamente. Então, o que determina, na minha opinião, Bruno, eu acho que você vai concordar comigo, o que determina se um caso é cirúrgico ou não hoje, principalmente para uma classe 3, não é bem a oclusão, porque a gente vê classe 3 completa que dá para a gente poder compensar, mas o que determina, o que vai ser determinante para tomar a decisão se vai ser um caso cirúrgico ou compensatório é a face do paciente, é o vertical do paciente. O sagital você corrige no dente, né? Exatamente. É claro que toda vez que o paciente tem qualquer tipo de discrepância esquelética, pessoal, está indicada a cirurgia ortognática. Claro. Né? Então, se tem uma discrepância esquelética, já é indicada a cirurgia. O problema é se o paciente ele quer ou não realizar e o grau, né, de deformação facial que ele apresenta. Exatamente. Perfeito. Né? Para quem está muito tempo sem conversar, até que a gente está meio alinhado nisso aí, hein, cara? Pô, bom demais, mas claro, nós bom pra caramba.